Atendendo ao pedido de um espectador, hoje eu vou reagir a um vídeo de Helena Ayala, uma cubana que vive no Brasil há 6 anos e tem um canal no YouTube onde ela se dedica a atacar o governo cubano, a Revolução Cubana, com algumas falsidades e algumas meia-verdades. Vamos ver um vídeo do canal dela. O que você sabe sobre Cuba? Esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. O que te contaram na escola? Bom, para mim, nunca ninguém falou nada na escola sobre Cuba. O que você aprendeu com seu professor de história? Nada sobre Cuba, nada. Nem uma única palavra. Que a saúde é a melhor? Não, nunca ouvi falar que a saúde de Cuba é a melhor do mundo, mas é uma das melhores, principalmente uma das melhores da América Latina. Os números revelam isso. Que a educação é perfeita? Tampouco, nunca ouvi falar isso, que a educação de Cuba é perfeita. Lembro do meu primeiro dia de aula na escola no Brasil. Eu estava no ensino médio e estávamos na aula de história. E a professora do nada começa a elogiar o regime de Cuba. E eu sinceramente fiquei chocada. Não sabia português e mesmo com o meu português todo embolado, não sabia nem falar muito bem. Mesmo assim eu pedi licença, levantei minha mão e comecei a falar como de fato Cuba era. Nesse momento eu reparei como Cuba fez um marketing esplêndido, enganando. É interessante, né? Como uma ilha do Caribe, pobre, com cerca de 10 milhões de habitantes, sem acesso à grande imprensa do mundo, é capaz de fazer um marketing global. Isso aí é uma fantasia, não é parte da realidade, não existe esse marketing de Cuba. Cuba seria incapaz de fazer isso, não tem condições financeiras e tecnológicas para isso. Todo mundo, vendendo um socialismo que funciona. Por isso, hoje vamos desmentir os 3 mitos que te contaram sobre Cuba. Eu sou Helena Ayala, uma cubana que mora no Brasil há 6 anos. E desde já, compartilha esse vídeo com uma pessoa que precisa conhecer a verdade. Primeiramente, estas são as imagens de uns hospitais em Cuba atualmente. Não tem nenhuma comprovação de que essas fotos são realmente de hospitais e muito menos de hospitais cubanos. Em Cuba atualmente. Como vocês veem, eles estão em uma situação muito precária, não tem nem as coisas mais básicas. Hoje em dia, Realmente existe bastante precariedade nos hospitais cubanos hoje, mas não são essas fotos que demonstram isso, até porque essas fotos provavelmente não são de hospitais cubanos. Hoje em dia, as farmácias estão completamente vazias, sem nenhum remédio. Não é sem nenhum remédio, é com poucos remédios. Realmente existe uma dificuldade para acesso a remédios em Cuba. Mas aí a gente tem que ver que o bloqueio tem um papel muito importante nisso. O maior produtor de medicamentos do mundo hoje é os Estados Unidos. 40% do mercado de medicamentos do mundo é dos Estados Unidos. E uma das leis do bloqueio, uma das características do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, é que as empresas não podem exportar para Cuba nada que tenha 10% ou mais de tecnologia estadunidense. Os medicamentos do mundo, grande parte deles, tem tecnologia dos Estados Unidos. Então, Cuba tem uma grande dificuldade para importar medicamentos devido a essa cláusula do bloqueio. Ou seja, se você está doente, com uma dor de cabeça, você vai ter que aguentar a dor, porque simplesmente não tem. O que os cubanos estão tendo que fazer? Tem alguns cubanos que têm família nos Estados Unidos, aí eles mandam pedir de fora e eles trazem. Só que essa não é a realidade da maioria. Então, para quem dizia de que em Cuba ou nos países socialistas, de uma forma geral, não existem classes sociais, bom, em Cuba existem dessa forma. Tem pessoas que ganham muito mais do que outras em Cuba. Isso é verdade, principalmente as pessoas que têm familiares vivendo nos Estados Unidos, vivendo fora de Cuba, que podem enviar dinheiro para esses familiares vivendo em Cuba. Então existe sim essa diferença de poder aquisitivo dentro de Cuba. Porém, isso não significa que existem diferentes classes sociais. Classe social é algo mais complexo, é algo mais profundo. Em Cuba, todas as pessoas, independentemente do seu poder aquisitivo, têm acesso aos mesmos hospitais e médicos, têm acesso às mesmas escolas e professores, têm o mesmo acesso ao sistema judicial, têm o mesmo tratamento da polícia. Quando existem diferenças de tratamentos nesse sentido, como acontece, por exemplo, no Brasil e em todos os países latino-americanos, para ficar só na América Latina, aí sim você tem diferentes classes sociais. A polícia não trata do mesmo jeito pessoas de classe média e classe alta, da mesma maneira que trata classe baixa. Mesma coisa com o sistema judiciário, a mesma coisa com acesso à saúde, com acesso à educação. Então não, em Cuba não existem diferentes classes sociais, ela está exagerando aí. Têm acesso a algumas coisas e outros não. Ah, mas a saúde é gratuita. Tá, imagina você chegar no SUS aqui no Brasil e eles não terem nem seringa para você poder fazer exame de sangue. Mas será que o Brasil não tem um grave problema com acesso a medicamentos também? Vamos ver. Olha essa notícia aqui da BBC News, fonte de informação comunista, certo? Como a falta de medicamentos no SUS empurra 10 milhões de brasileiros à pobreza por ano. A população de Cuba hoje é de 10 milhões e 700 mil habitantes. Então é praticamente uma Cuba por ano sendo empurrada à pobreza no Brasil por falta de medicamentos no SUS. Olha aqui, ó, crise médica em Cuba se agrava com o aumento do embargo dos Estados Unidos. Digitando falta de medicamentos no Brasil,
A primeira coisa que aparece é isso aqui, ó. A falta de medicamentos no Brasil é causada por uma combinação de fatores, incluindo a alta dependência da importação de matérias-primas. Então o Brasil, um país riquíssimo em recursos naturais, capitalista, que não sofre nenhum bloqueio econômico, tudo ao contrário de Cuba, tem problemas de acesso a medicamentos porque depende da importação de matérias-primas. Imagina Cuba, que sofre um bloqueio econômico, que não pode importar nada que tenha pelo menos 10% de tecnologia dos Estados Unidos, que é o maior produtor de medicamentos do mundo. Olha essa outra notícia aqui. Estados Unidos privam Cuba de seringas necessárias para o combate à Covid-19. O bloqueio dos Estados Unidos a Cuba dificulta tremendamente a importação de medicamentos e equipamentos médicos por parte de Cuba. Infelizmente, essa é a realidade de Cuba. Não tem nem cama para as pessoas, não tem também oxigênio. Imagina então na pandemia como foi a situação. Foi pior ainda. Olha aqui essa manchete da Harvard. O sucesso da vacina contra a Covid-19 em Cuba pode servir de modelo global, diz o relatório. O único país da América Latina a produzir vacinas contra a Covid-19 e inclusive exportar essas vacinas foi Cuba. Olha essa matéria do The Guardian, que não pode ser acusado de comunista, jornal da Inglaterra. Cuba lidera o mundo na vacinação das crianças a partir dos 2 anos contra a Covid. Cuba lidera o mundo. Olha essa matéria aqui. Cuba é o primeiro país da América Latina a vacinar 80% da população com a primeira dose contra a Covid-19. Eu estou trazendo aqui fatos, eu não estou trazendo opiniões. Mas mesmo assim, Cuba tem os melhores médicos formados e são muito bons, melhores do que aqui no Brasil, né? É o que muita Não sei se são melhores do que aqui no Brasil, mas a maioria deles tem um tratamento mais humano aos pacientes do que os médicos do Brasil. Infelizmente, é uma verdade. gente fala. Você já pensou ou parou para analisar de que em Cuba não tem internet? Como que Não, isso é mentira. Cuba tem internet, eu converso semanalmente, no mínimo, com pessoas de Cuba, pela internet, WhatsApp, eles têm WhatsApp, tem Facebook. É mentira isso que ela está falando. os médicos têm acesso a informações atuais, sendo que não tem internet, não tem nem acesso a artigos científicos para se atualizar, pois a medicina Isso é mentira deslavada. é uma área que está em constante evolução. Vou te contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Você sabia que os médicos atuais em Cuba, eles estão lá por obrigação? Com o salário dele, não dá nem para comprar uma cesta básica, mas eles estão lá obrigados a ganhar essa miséria de salário, porque não Realmente o salário de Cuba é um problema bem grave, um salário muito baixo, assim, é realmente um problema gravíssimo no país. Isso sim é verdade, aí realmente tem que ser dito, é um problema muito grave do país, o salário cubano. Agora, dizer que os médicos estão lá obrigados, isso não tem sentido, tanto que tem vários médicos que não estão lá, então, que saíram e nunca mais voltaram, tem vários casos, inclusive no Brasil. Cuba não impede a saída de ninguém, nem a saída de médicos. Isso é mentira. tem médicos em Cuba. Ninguém mais quer sacrificar anos de estudo para ter uma profissão que não paga nenhuma cesta básica. Você sabe daquele programa de Mais Médicos? Não foi com a intenção de mandar os melhores médicos para outros países, mas sim uma forma de financiar a ditadura. Não foi uma forma de financiar a ditadura, uma forma de financiar o país. Uma forma perfeitamente legítima e até louvável. Enquanto alguns países levam guerra ao mundo, Cuba leva saúde. Hoje Cuba atende, com pessoal médico, a 56 países do mundo. Perfeitamente legítimo e louvável. Esse salário não era para os médicos, a maior parte ia essa forma pessoa, de financiar a ditadura. Esse salário não essa pessoa que está servindo aqui de referência para ela é o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, de origem cubana, de extrema direita, que apoia o bloqueio contra Cuba, que faz tudo para que o governo de Cuba seja derrubado, faz tudo para intensificar o bloqueio contra Cuba, para levar sofrimento aos cubanos. Essa é a fonte dela, esse é o exemplo dela do que deve ser o tratamento para Cuba. Então ela não representa uma opinião isenta e neutra sobre Cuba só pelo fato de ser cubana, ela é uma pessoa que tem o Marco Rubio como referência. era para os médicos, a maior parte ia para o governo. Ou seja, estava sendo uma grande exploração. Enquanto os médicos estavam aqui no Brasil trabalhando, ganhando um salário mísero, estavam os familiares deles em Cuba sendo reféns do governo. Então, isso é mentira. Não tem familiar de médico refém, não tem e nunca teve. Isso é simplesmente uma mentira. esse médico que foi enviado para o Brasil, sei lá, fizeram alguma coisa contra o governo, ou ele simplesmente saiu do contrato, o familiar que estava em Cuba ia sofrer algum dano. Tá, não apresenta nenhum caso disso. Nunca ninguém apresentou nenhum caso concreto de um familiar de um médico cubano que não voltou para Cuba que tenha sofrido algum dano por causa disso. Quem é esse familiar? Qual dano sofreu? Ninguém apresenta isso. Por quê? Porque é mentira. Simplesmente isso. Deixa eu te falar, a saúde em Cuba é uma completa farsa. Cuba hoje atende a 56 países do mundo, inclusive países da Europa, como Portugal e Itália. Na época da pandemia, a Itália recorreu a médicos cubanos. Isso seria impossível se a medicina de Cuba fosse uma farsa.
Eu tenho certeza absoluta que qualquer estudante, não só de medicina, mas de qualquer área, com certeza ia preferir estudar em um país capitalista e livre do que em Cuba. Tá, no Brasil, por exemplo, só a mensalidade média de um curso de medicina é 10 mil reais. Quem vai fazer medicina no Brasil? Em Cuba é 0 reais. Eu estou falando só da mensalidade, não estou falando dos custos adicionais, como livros e materiais. Já que entramos nesse assunto, vamos falar sobre educação? Por muito tempo, até nós cubanos achamos que tínhamos a melhor educação do mundo. Não, ninguém acha isso. Nunca ouvi ninguém falando que a educação de Cuba é a melhor do mundo. É uma boa educação, uma das melhores, talvez a melhor da América Latina, em vários sentidos. Mas a melhor do mundo é um exagero. Nunca vi ninguém dizendo isso. Mas não, eu vou te contar o que está por trás de tudo isso. Na verdade, a gente não recebia uma verdadeira educação, mas sim uma doutrinação, um adestramento para obedecer à ditadura. Da escola não saíam bons profissionais. Saíam e saem bons profissionais das escolas e universidades cubanas. Isso é um fato. Adestramento para obedecer à ditadura. Da escola não saíam bons profissionais, mas sim militantes e defensores da revolução. Sim, isso é verdade. Saem muitos militantes e muitos defensores da revolução. Nenhum problema com isso. Desde criança, nós somos ensinados a amar a Fidel e a revolução, e você Isso é o que permite que Cuba siga um país soberano. vê isso muito nítido nos livros, onde, por exemplo, uma frase para você aprender a ler ou aprender a falar, fala assim, viva Fidel, ou abaixo o imperialismo, frases como essa, que Viva Fidel e abaixo o imperialismo. Legal, gostei. aos poucos vão trabalhando no inconsciente das crianças. Na verdade, vai trabalhando no consciente das crianças. Em Cuba se estuda história desde os primeiros anos da alfabetização até a universidade, independentemente do curso que se faça na universidade. Se estuda história do país sempre em Cuba, em todos os níveis de educação. Porque os cubanos sabem que um país que não estuda a sua história não tem futuro. E você acha que se a educação em Cuba fosse realmente boa, como fala, seria que os jovens fossem as pessoas que mais estariam fugindo de lá? Eu mesma com a minha família. Não tem relação causal entre uma coisa e outra. O fato dos jovens estarem saindo de Cuba não quer dizer que a educação de Cuba seja ruim. As pessoas estão saindo de Cuba para uma vida econômica melhor fora de Cuba. É um problema econômico, não um problema de educação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E esse problema econômico é causado fundamentalmente pelo bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Aqui na tela está um memorando de 6 de abril de 1960 que estabelece o início do bloqueio contra Cuba. É um memorando que fala que é necessário implementar um bloqueio econômico contra Cuba. Por quê? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para esse documento. Porque ele diz lá no início que a população de Cuba apoia o Fidel, apoia a revolução. E aí ele fala aqui embaixo que para que esse apoio acabe é necessário estrangular a vida econômica de Cuba, levando fome e desespero aos cubanos, para que os cubanos passem a culpar o governo pelas dificuldades econômicas, e então o governo perca força. E por fim, que seja derrubado. O objetivo do bloqueio econômico contra Cuba é derrubar o governo cubano, e a estratégia usada para isso é fazer com que os cubanos passem necessidades econômicas, inclusive fome e desespero. Isso está aqui nesse documento, não é uma opinião, não sou eu que acho isso, é esse documento dos Estados Unidos que está dizendo isso textualmente. Meus pais quiseram sair de Cuba para nós ter um futuro melhor, uma educação melhor em um lugar onde a gente tivesse oportunidade. Porque mesmo você estudando em Cuba, você não tem nenhuma oportunidade. Você vai trabalhar ou para o governo, ou se você quiser ter seu próprio negócio, você com certeza ia ser muito perseguido. Isso não é verdade. Inclusive, a Constituição de Cuba prevê no seu artigo 22, que fala sobre as formas de propriedade privada dos meios de produção, prevê no item D como uma dessas formas a propriedade privada dos meios de produção. 16% do PIB de Cuba é produzido por empresas não estatais. 35% dos trabalhadores de Cuba trabalham em empresas não estatais. Então é mentira que quem não trabalha para o governo é perseguido em Cuba. E não ia nem conseguir comprar as coisas mais básicas, que é a realidade da maioria dos cubanos, onde o salário mínimo é de 2.500. 2.500, só para vocês terem uma ideia, é o valor de uma cartela de ovo. O pior de tudo é que você não pode nem falar a sua opinião política. Se você discordar, isso é mentira. Com certeza você vai ser perseguido. Na verdade, o que acontece é o que acontece em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, mas também vale nos Estados Unidos, na maioria dos países do mundo. Se você trabalhar para um governo estrangeiro que quer derrubar o governo do seu país, você vai ter problemas com a justiça. Isso acontece em Cuba, sim. Agora, discordar do governo, isso não é problema nenhum. Isso é perfeitamente permitido. Em Cuba, eles não te ensinam a você desenvolver um pensamento crítico, mas ensinam sim, inclusive essa é uma das características mais fortes que eu percebo nos cubanos, é a capacidade de raciocínio crítico.
Sim, escutar, obedecer e reproduzir. Agora vamos falar dos embargos. A capivara foi embora, queria gravar com ela, mas ela está indo embora. Vamos falar Deixa a capivarinha tranquila aí, moça. dos embargos, porque olha, realmente, quando você vai falar que as coisas não funcionam em Cuba, aí vem alguém falar de que tudo é culpa dos embargos, tudo é culpa dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, gente, o que tem a ver Estados Unidos com a má gestão do governo? Pessoas vão lá, sair na rua, se manifestar pedindo liberdade, o governo reprime, é culpa dos Estados Unidos também. Não tem isso das pessoas irem sair para ruas pedindo liberdade em Cuba. Em Cuba não existe isso de pedido de liberdade. Essa é uma pauta que não existe dentro de Cuba. Isso é algo que existe fora de Cuba e existe uma tentativa de introduzir isso em Cuba através da internet. Isso nada mais é do que uma tentativa de implementação de uma revolução colorida em Cuba. Isso não é teoria da conspiração. Vamos ver aqui rapidamente um trecho do documentário francês de 2005, Revoluções Coloridas, Estados Unidos, a Conquista do Leste. Um trecho desse documentário. Aqui a legenda está em espanhol, mas está bastante compreensível. Ukrainien, leader de la Révolution Orange. Autour de la table, on fait des projets. Isso é depois de eles terem derrubado, através de Revolução Colorida, o governo da Ucrânia. Eles estão celebrando num bar, os líderes da Revolução Colorida. Tu sais, on m'a demandé d'aller voir ce qu'on peut faire à Cuba. T'as besoin d'un visa pour aller à Cuba, toi? Eh bien, pas nous. Ah, nous. Certo? Bem, mas vamos lá, vamos entrar profundo nesse assunto. Primeiramente, o que é um embargo? Um embargo é a proibição que um país tem de fazer comércio com vários países do mundo. Mas quando você... Não é isso que acontece em Cuba. Os Estados Unidos não proíbe Cuba de se relacionar comercialmente, financeiramente com o resto do mundo. É o contrário. Os Estados Unidos sanciona o mundo por comercializar e realizar operações financeiras com Cuba. Países, empresas e pessoas de todo o mundo são sancionadas pelos Estados Unidos por fazer negócios com Cuba. É isso que é o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, que ela chama de embargo. Você vê o cenário de Cuba, você vê que Cuba faz comércio com vários países do mundo. Inclusive, mesmo não tendo relações comerciais com os Estados Unidos, Cuba recebe medicamentos e frango por parte dos Estados Unidos. Então, mesmo assim, Estados Unidos sim ajuda o país. Estados Unidos sim ajuda o país. Olha só o nível em que a gente está. Ela está falando que os Estados Unidos ajuda Cuba. Tá, vamos lá. Estados Unidos vende alimento e alguns medicamentos para Cuba. Medicamento é praticamente nulo. Alimentos, carne de frango, basicamente, tem que ser pago adiantado, em dinheiro. O pagamento não pode ser feito de Banco de Cuba para o Banco dos Estados Unidos, tem que ser feito por um banco de terceiro país, o que encarece financeiramente a compra. Cuba não pode mandar navio para buscar essa carga, os Estados Unidos também não manda, então Cuba tem que contratar navios de outros países para irem buscar esse alimento nos Estados Unidos. Porém, uma das leis do bloqueio diz que um navio só pode atracar num porto dos Estados Unidos se ele comprovar que ele não atracou num porto de Cuba nos últimos 6 meses. Então os navios do mundo evitam chegar nos portos cubanos, porque os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Então eles querem ir para os Estados Unidos e, portanto, evitam ir para Cuba. O que acontece então? Esses navios buscam essa carne de frango nos Estados Unidos e deixam em portos da Jamaica. E Cuba vai buscar na Jamaica. Imagina o quanto isso encarece a compra. Ela está chamando isso de ajuda dos Estados Unidos a Cuba. Não é ajuda dos Estados Unidos a Cuba. Isso é fruto de uma pressão do lobby da bancada do agro dos Estados Unidos para vender para Cuba, porque Cuba é um mercado que eles estavam perdendo. Existe sim um embargo, mas não tem nada a ver com proibição de Cuba fazer comércio. De fato, não é proibição de Cuba fazer comércio. Países, empresas e pessoas de todo o mundo são sancionadas pelos Estados Unidos por se relacionarem comercialmente com Cuba. Eu vou mostrar alguns exemplos agora. Aqui, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, multa o maior banco suíço em 100 milhões de dólares. Notícia da BBC. Esse banco foi acusado pelo Banco Central dos Estados Unidos de remeter dólares a Cuba. Por isso foi sancionado pelos Estados Unidos. Olha aqui outra notícia. Banco francês é multado em 1 bilhão e 340 milhões de dólares por violar sanções dos Estados Unidos. A multa foi por violar sanções de Washington a Cuba. Os Estados Unidos sanciona empresas, bancos, países e pessoas de todo o mundo por se relacionar com Cuba. Isso que é o bloqueio contra Cuba, por isso que se chama bloqueio. O objetivo é asfixiar Cuba economicamente, é impedir o resto do mundo de se relacionar de maneira normal com Cuba. Existe uma rede hoteleira espanhola, que é uma das maiores do mundo, que se chama Meliá. Essa rede hoteleira tem hotéis em Cuba. Olha só o que aconteceu com o CEO dessa empresa.
Gabriel Escarrer, CEO da Meliá, é proibido de entrar nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é CEO de uma empresa que tem negócios com Cuba. Esse é o bloqueio contra Cuba, que ela diz que não existe. Esse embargo, ele se trata de que empresas americanas não podem fazer comércio em Cuba. E não é só isso. Como eu mostrei aqui, empresas de todo o mundo são sancionadas, multadas pelos Estados Unidos porque fazem negócio com Cuba. foi assim, de graça, foi algo que foi provocado pelo governo cubano. Quando empresas americanas que estavam dentro do país foram expropriadas, Fidel pegou essas empresas para ele, não eram dele. Não pegou para ele, pegou para Cuba. Eram empresas dos Estados Unidos que estavam em Cuba, que usavam os recursos naturais de Cuba, usavam o trabalho dos cubanos para beneficiar uma pequena elite dos Estados Unidos que era dona dessas empresas. A Carta das Nações Unidas autoriza a nacionalização de empresas estrangeiras. Isso está previsto no direito internacional, não é nada ilegal. Eu vou mostrar aqui para você. Está aqui a Carta das Nações Unidas, Resolução 1803, que ela fala sobre as nacionalizações. Diz que os povos e nações têm direito à soberania permanente sobre suas riquezas e recursos naturais, e deve ser exercido no interesse de seu desenvolvimento nacional e do bem-estar do povo do Estado em questão. A nacionalização, a expropriação ou a requisição basear-se-ão em motivos ou razões de utilidade pública, segurança ou interesse nacional que sejam reconhecidos como prevalecentes sobre interesses puramente individuais ou privados, tanto nacionais como estrangeiros. Então, a Carta das Nações Unidas legitima as nacionalizações. O que aconteceu em Cuba? Cuba exportava açúcar para os Estados Unidos antes da Revolução Cubana. A partir do momento que a Revolução Cubana fez uma reforma agrária, já nos primeiros meses da Revolução, os Estados Unidos se recusaram a comprar açúcar de Cuba. As usinas de açúcar eram dos Estados Unidos, foram nacionalizadas então pelos cubanos. A energia de Cuba era adquirida através do petróleo que era importado dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Se recusou a exportar petróleo para Cuba. Qual foi a reação de Cuba? Comprar petróleo da União Soviética, que é quem vendia petróleo para Cuba, porque os demais países não vendiam porque estavam sujeitos aos ditames dos Estados Unidos. Cuba comprava petróleo cru da União Soviética e tinha que refinar esse petróleo no país. As refinarias de petróleo em Cuba eram dos Estados Unidos, e os Estados Unidos se recusaram a refinar esse petróleo. Então, qual é o sentido de um governo permitir que as refinarias estrangeiras num país se recusem a refinar o petróleo que o país precisa para ter energia? Nenhum. O que o governo revolucionário cubano fez? Nacionalizou essas refinarias em Cuba, dentro do direito internacional. Tanto é assim que Cuba nacionalizou não só empresas dos Estados Unidos que existiam em Cuba, mas empresas do Reino Unido, da França, da Espanha, do Canadá, etc., de vários outros países. Não houve problema nenhum com isso. Somente os Estados Unidos inventaram um problema, porque era só um pretexto para atacar Cuba, era só um pretexto para implementar um bloqueio contra Cuba. Não foram construídas com o suor dele. Foram construídas com o suor dos cubanos. Ele roubou as empresas. E aí teve um conflito que dura até hoje. Não é um conflito que dura até hoje, é um bloqueio que dura até hoje porque os Estados Unidos não aceitam que Cuba seja um país soberano, porque não era até o triunfo da Revolução Cubana. Cuba era uma espécie de colônia dos Estados Unidos até a Revolução Cubana triunfar em 1959 e os Estados Unidos simplesmente não aceitam isso. Você sabia que os Estados Unidos tentou comprar Cuba várias vezes ao longo da história? Em 1848, quando Cuba ainda era uma colônia da Espanha, os Estados Unidos ofereceu para a Espanha 100 milhões de dólares por Cuba. A Espanha recusou. Alguns anos depois, os Estados Unidos ofereceu 120 milhões de dólares por Cuba. A Espanha recusou mais uma vez. Os Estados Unidos sempre tiveram a intenção de possuir Cuba, de ter Cuba como uma colônia. E de fato isso aconteceu de 1898, com a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha em Cuba. Eles tomaram a Espanha de Cuba, quando Cuba estava prestes a se libertar do jugo espanhol, e isso se manteve até 1º de janeiro de 1959, quando triunfou a Revolução Cubana. E isso os Estados Unidos não perdoam. Nós, cubanos, não tínhamos ciência disso. Realmente achamos de que existia um embargo, que existiam barcos americanos ao redor da ilha. Só você acredita nisso, só você acreditou nisso. Nunca ouvi ninguém falando que acredita nisso. Que proibiam o comércio, que proibiam a evolução do país. A gente achava isso mesmo, que tinha um bloqueio, que era outra coisa que falavam bastante. Só que nós, cubanos, começamos a reparar de que tudo isso era mentira. Quando íamos no mercado, pegávamos um produto e quando a gente lia a descrição dele, a gente via de que via de outros países. Ou seja, não existe embargo.
Não, mas vamos lá. Não é tudo ou nada. Não é porque existem produtos de outros países em Cuba que não existe o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Cuba consegue sim comprar alguns produtos de outros países, consegue furar o bloqueio, mas isso é um altíssimo custo. Então, por exemplo, Cuba tem que comprar produtos de lugares muito distantes. Isso encarece muito o envio dessas mercadorias. E além disso, as empresas e os países que vendem produtos para Cuba embutem no preço o risco Cuba. Qual o risco? O risco de ser sancionado pelos Estados Unidos por estarem fazendo negócio com Cuba. Então Cuba paga sempre muito mais caro por tudo que ela compra de fora. Se eu fosse você, eu já compartilhava esse vídeo porque tem muita gente ainda que acredita de que esses mitos aqui são verdade. Principalmente nas escolas, onde essa informação sobre Cuba é divulgada para dar propaganda a um sistema falido que não deu certo em lugar nenhum. E não vai ser no Brasil que vai dar certo, nem tentando adaptar ele aos costumes brasileiros. Isso realmente não vai funcionar. Se Tá bom. você gostou desse vídeo, já se inscreva no meu canal, Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Já foi uma análise bastante longa e exaustiva. Eu espero que tenha sido útil. Um abraço e até a próxima análise.